Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um fim de semana aqui para a gente falar sobre as coisas do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria dizer duas coisas. Eu não estou gravando mais os vídeos diariamente, porque graças a Deus eu voltei a trabalhar aqui na Holanda, mas em contrapartida eu fico muito triste de não poder fazer os vídeos diários, porque para confessar para vocês, para mim é um prazer ouvir Jesus falando comigo. E a outra coisa é que hoje eu queria pedir para vocês, depois de ouvirem esse vídeo, que vocês buscassem no meu canal no YouTube a palavra que eu dei no primeiro dia de 2020, que está escrito retidão e justiça. Não encontrei em 2019. Que vocês vejam o que Deus falou conosco através de mim, porque Deus pode falar através de uma mula, através de uma árvore, através do que for, porque Ele é Deus e Ele não tem escolhidos para falarem a sua palavra, mas Ele escolheu a eu e você e a todos nós como os cristãos para sermos testemunha da vida dele e aquilo que Ele quer. Então, escutem para que vocês vejam um pouquinho do que Deus falou a respeito de 2020 e do que está acontecendo, ok? E, em contrapartida, ontem eu também fui questionado por uma pessoa que eu gosto muito, que é de uma religião a qual eu respeito, mas ele disse: Renato, quando você nos seus vídeos fala Deus me falou, eu fico assim um pouco triste, porque na minha religião nós falamos com espíritos evoluídos, mas que não são Deus. Falei, ok, eu respeito o que você fala, mas eu falo com o meu Pai, com Deus, eu falo com Jesus Cristo, eu falo com o Espírito Santo, porque eles vivem e habitam em mim e eles estão em mim. Eles me deram um prazer de estar em mim e estar em você. Então eu quero ouvi-lo, eu faço tudo para escutá-lo. Eu posso escutá-lo através da natureza, eu posso escutá-lo através de sonhos, de visões, de uma série de situações, de transe, mas eu, Renato, especificamente, eu ouço a voz do meu paizão quando eu leio a Bíblia. Ao ler a Bíblia, ao ler a sua palavra, o Espírito Santo me dá revelação e eu posso dizer: o Senhor me disse, o Senhor me falou, o Senhor me mandou dizer. E hoje o Senhor me manda dizer, meu querido amigo, meus outros irmãos e queridos amigos, que nós temos um grande problema, e esse problema começa com Paulo. Paulo era um homem que defendia a religiosidade de uma forma tremenda, ele era um religioso, e Deus teve que fazer o encontro com ele, proporcionou um encontro sobrenatural com ele, e Jesus veio a ele através de um efeito sobrenatural, de uma luz, e naquele momento ele falou: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Ele falou: quem eres tu? Ele falou: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E a partir daquele momento, Paulo entrou numa quarentena, foram 3 dias, mas o que aconteceu? Naquele momento, ele viu a luz que aconteceu, ele viu o sobrenatural, ele ouviu a voz de Deus e ele entendeu que ele tinha que ser mudado. Mas Paulo diz em Atos, no capítulo 22, quando relata esse texto, ele fala assim: os que estavam comigo viram, ouviram e não compreenderam. Esse é o grande problema. Muita gente hoje tem visto, tem ouvido, mas não compreende. E o Senhor quer dizer que esse é o grande problema hoje. Sabe por quê? Ele diz assim, como ele falou no capítulo de Lucas 24, há muito tempo atrás, Jesus disse assim: como vocês custam a entender os profetas que eu envio até vocês? Como vocês custam de ouvir os profetas? Esse é o nosso problema. Nós estamos vendo, estamos indo nas igrejas, estamos ouvindo pregações, missas, palavras, somos cristãos, estamos ouvindo, mas não conhecemos a Jesus, não conhecemos a sua voz, não ouvimos e não mudamos. Ou seja, Jesus e eu, não é como meu amigo disse que eu sou um privilegiado, não. Jesus falou até através de uma mula, com uma pessoa que ele queria falar. Então Jesus usa quem ele quiser, mas o que ele quer é que nós entendemos que ele quer ter uma relação entre ele e nós, entre o Espírito Santo e nós, entre Deus e nós. A Santíssima Trindade quer ter uma relação entre nós, uma relação
pessoal, uma relação íntima, onde o Espírito Santo, que Jesus ao morrer, que nós não o vimos, mas cremos que ele veio, deixou entre nós o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos exorta, ele nos repreende, ele nos indica, ele fala na nossa intuição, ele protege, ele corrige, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa real que fala conosco, não na voz de um grande outro espírito, não, mas com a nossa própria voz, pela nossa intuição, ao nosso coração, que é o nosso coração físico e a nossa mente. Então, Jesus quer isso de nós, que nós aprendamos a conhecê-lo, não só vê-lo e ouvi-lo. Como Paulo diz, os que estavam comigo não conseguiram. Então, nós temos que entender, nós temos que prender algo que Jesus deixou bem claro. Jesus ensinou assim, que a falta de entendimento, presta bem atenção, quando eu não entendo o que eu vejo, quando eu não entendo o que eu escuto, eu não consigo compreender. Quando eu vejo, escuto, mas não entendo, eu não compreendo. Quando eu não compreendo, eu fico com o meu coração endurecido, ok? A falta de entendimento deixa você não compreender. Por você não compreender, você fica com o coração endurecido. Quando você tem um coração endurecido, você não consegue acreditar, você deixa de ter fé. Deixando de ter fé, você só vai falar aquilo que você viu e ouviu, não que você conheceu. E deixando de ter fé, você não consegue se arrepender e andar numa vida nova. Consegue compreender isso? Está me ouvindo? Está me vendo? Consegue compreender? Então, tenha entendimento. E quando você não tem entendimento, você não compreende. Quando você não compreende, endurece o teu coração. Quando o teu coração está endurecido, você tem uma fé falsa. Quando você tem uma fé falsa, você não consegue mudar as suas atitudes, não consegue ouvir a palavra dele e não consegue se converter dos seus maus caminhos e mudar como pessoa. Foi isso que aconteceu na palavra que eu dei no primeiro dia de 2020. Vejam lá o que Jesus falou. Não foi o Renato que falou. Então nós temos que entender que Deus está falando comigo, com você, com todos aqueles que dedicam um tempo para ouvir a sua voz. E Jesus afirma aqui aos seus discípulos que ele ficou muito bravo. Ele disse assim, olha, do mesmo jeito que vocês demoram muito para ouvir os meus profetas, a tua incredulidade e a tua dureza de coração me decepcionam. Jesus fica decepcionado quando você é um incrédulo, que você só crê no que sua avó falou, no que sua tia falou, no que o antigo pastor falou, nos seus dogmas religiosos e deixa de ouvir o que Jesus está falando. Acordem, meu irmão, minha irmã. Jesus disse, como vocês são tercos, como vocês demoram de ouvir a voz do meu Espírito. E aconteceu duas coisas. Às vezes você está ouvindo, está vendo, mas não está compreendendo. Duas situações que Jesus me mostrou. Os discípulos, quando Jesus morreu, ficaram trancados lá no alto, chorando, com medo dos judeus. E o que aconteceu? Eles estavam trancados nos seus dogmas, trancados na sua religiosidade. Eles não conheciam Jesus, porque se eles soubessem, eles não estariam trancados, eles não teriam medo. Mas, inclusive, até Maria estava junto com eles. A própria mulher que deu à luz a um filho não conhecia o seu filho. Ela viu, ela ouviu, ela cuidou de Jesus, mas não o conhecia. Os discípulos, Pedro, estavam todo mundo junto, não conheciam. Sabe para quem Jesus apareceu? Jesus apareceu para dois discípulos que estavam andando, indo para Emaús. E quando ele apareceu para esses discípulos, começou a conversar. E eles também tinham visto Jesus, ouviram Jesus, mas não conheceram. Mas quando eles convidaram aquele homem que falava coisas lindas, que ardia o seu coração para entrar na casa deles e comer, Jesus pegou o pão, o partiu e deu graça e falou, uau, esse é Jesus. Eu fico todo arrepiado, porque eles conheceram Jesus. Eles viram e ouviram. E na presença dele, só por ele partir o pão e dar graça, os discípulos de Emaú conheceram. Guarda isso no coração. Maria Madalena, a mesma coisa, foi buscar Jesus com as outras mulheres. As mulheres foram embora, ela ficou chorando, apareceu um anjo e depois apareceu o próprio Jesus. E ela, onde está o meu querido? Levaram ele embora daqui. E aí Jesus vira para ela e a chama pelo nome e diz, Maria. Ela falou, ai, é o mestre. Ou seja, só por ouvir e ver aquele homem, ela não tinha compreendido. Mas a hora que ela ouviu falar de mestre, ela compreendeu que ele era o mestre que me conhece pelo meu nome. Então Maria Madalena, os discípulos de Emaús correram para falar com esses discípulos que estavam trancados, que estavam com medo, como eu e você, que temos medo de tudo, que ainda não conseguimos ouvir a voz de Jesus, e eles não acreditaram na Maria Madalena.
Será porque ela era a coitada da ex-prostituta? Será que os discípulos de Emaús não eram dos bons? Não eram daquela igreja que ora em línguas? Ou não era aquela igreja que usa traje? Não é um religioso, porque eles estavam trancados dentro daquele quarto alto? Será que é isso? E Jesus fala exatamente isso. Ouviram, me conheceram, mas não compreenderam que era eu. Então, isso é que acontece. Jesus quer que eu e você sejamos testemunha dele. Como você pode ser testemunha? Como você pode ser cristão? Se você só vê, se você só ouve, mas você não compreende. Então, Jesus fala comigo hoje e para você assim, que ele quer ter uma relação pessoal comigo e com você. Ele quer ter essa relação pessoal. Então, meu irmão, minha irmã, abra, como diz a palavra. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não é porque você está ouvindo a voz do Senhor pelo Renato, pode ouvir outro pastor, não endureça. Se você ouvir a voz do Senhor, e como os discípulos de Emaús, começaram a queimar o seu coração, como a Maria Madalena, que só de ouvir uma palavra falou, é Deus falando comigo, então não endureça os seus corações, porque Jesus ficou 40 dias também, em uma quarentena, falando, e deixou no final, quando ele subiu, ele deu poder para mim, para você, para os discípulos, para nós sermos testemunhas, mas ele subiu ao céu e deixou o Espírito Santo, que iria nos ensinar, iria convencer do juízo, da justiça, do pecado, iria falar conosco, que ele está aqui hoje, usando a mim, poderia estar usando outra pessoa. Então, em nome de Jesus, peça para o Senhor, não só abrir os seus olhos, não só abrir os seus ouvidos, mas abrir o seu coração e crer nos profetas do Senhor. Você está se colocando numa posição de profeta. Todo aquele que fala, todo aquele que diz o que o Senhor está dizendo é um profeta. Se assim sou, amém. Não me importa títulos, o que me importa é que eu quero ser uma mula na mão do Senhor Jesus para falar para você. Ouça mais com os ouvidos, veja mais com os olhos e creia mais com o coração. É isso que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, se gostou, me gusta, um positivo no vídeo, subscreva no canal, mas o mais importante, entra no canal, vê a mensagem do primeiro dia de 2020 e aprenda que Deus está falando. E Ele fala comigo, e Ele quer falar com você, e quer que você diga aos outros, Deus falou comigo, no nome de Jesus. Deus te abençoe, um bom domingo, e vamos ser vasos na mão do Senhor. Um beijo.